A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, estamos aqui em mais um dia deste devocional, sétimo dia, lendo e aprendendo um pouco mais do Senhor. Hoje estamos encerrando nessa semana. Durante toda uma semana nós vimos que o nosso Deus provê, que o nosso Deus cuida do seu povo. Nós vimos que o nosso Deus deseja que a gente busque a sua presença nos últimos dias. E que Ele é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, O nosso Deus, como é o tema dessa semana, Nosso Deus, o Deus que provê o pão, Louva a Deus por mais esse dia, louva a Deus pelo cuidado, louva a Deus pela mão dele estendida sobre as nossas vidas. Hoje é o encerramento, hoje é o sétimo dia, e hoje nós temos um tema muito interessante e se encontra em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Vocês vão ver aí no título desse vídeo. E o tema do vídeo de hoje é: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Para encerrar essa primeira semana, logo amanhã, nós começaremos a segunda semana, aí com o tema o pão na vida do povo de Deus, Muito interessante. Trazendo aí questão de comunhão, de graça e de misericórdia sobre as nossas vidas. Como já falei e falo todos os dias, este é um devocional. 31 dias com Jesus, o pão da vida. 31 dias nós conhecendo um pouco mais sobre Jesus, 31 dias conhecendo mais um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Que possamos juntos estudar mais um pouquinho hoje e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Convida mais alguém para assistir esse vídeo, compartilha ele no grupo da família, compartilha ele aí no grupo da sua igreja, compartilha com mais alguém, e convide aí para estar junto conosco, nos acompanhando, se inscrevendo, curtindo, deixando comentário. Estamos aí sempre participando, sempre também respondendo, acompanhando, e Deus tem feito grandes coisas por nós, e é por isso que nós estamos alegres, louvamos a Deus por tudo. Vamos para a Bíblia, quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, bem conhecido esse texto, não nesse local onde ele está localizado aqui, onde nós estamos lendo, mas conhecido devido a ele ser citado por Jesus, exatamente no período que ele foi tentado, Jesus foi tentado no deserto, Jesus ele cita essa passagem, e nós veremos ver isso mais adiante. Diz assim o versículo 3, sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós precisamos refletir um pouco aqui nessa palavra agora. Então, exatamente o que o texto que nós lemos, como falei, é um texto bem... Ele é um texto interessante, ele é um texto bem simples, só que ele carrega realmente algum significado especial. Eu, até esse momento, não tinha citado uma informação importante, A partir do momento que eu comecei a estudar, buscar informações sobre esse tema, sobre o tema desse alimento, o pão, sobre... essa referência de Jesus ali no livro de João, sobre ele se referindo que ele era o pão da vida. Eu fui fazer um estudo e ver que na Bíblia ela cita em torno de 350 a 400 vezes a palavra pão. E fazendo um ajuntamento, buscando algumas referências, fizemos esse devocional aqui, para estarmos refletindo.
E aqui é bem conhecido, é bem realmente, né, é, esse texto aqui ele é bem conhecido, ele é bem realmente, né, falado, né, usado, e frisa bem essa questão do nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o que nós trazemos aqui de ensinamento, nós trazemos aqui para reflexão para as nossas vidas, vendo, né, e ouvindo durante 6 dias que Deus provê, né, que Deus sustenta, que Deus manda maná, que Deus faz. Né? Aqui nós chegamos num período onde o próprio Moisés vai dizer no texto, né, nesse capítulo 8, né, que se passou os 40 dias, ou melhor, que se passou-se os 40 anos, né, de peregrinação no deserto. Né, e ali ele estava dando o ensinamento, ele estava falando com o povo, né, e mostrando a eles, né, uma realidade bem dura, mas só que real. Né? Como ele diz ali no versículo, bem no início, né? Lembre-se de como o Senhor Deus os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Esse é o versículo 2. E no início diz assim, do 3. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Existe um momento nas nossas vidas que Deus nos permite passar provações. Isso é de todo o crente. O momento do deserto é o momento de ser provado, de ser testado, né? É o momento de ser lapidado, que é exatamente nesse momento que Deus nos lapida e nos torna, né, exatamente o que Ele quer para as nossas vidas. Que Ele vai tratando o vaso, que Ele vai tratando, né, ali o barro na mão do oleiro. Aí nós somos tratados e somos provados, né, em algumas situações. E não foi diferente com o povo de Israel. O próprio Moisés está aqui, né, afirmando: sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. E quando nós vemos isso, a gente pode até um pouco se assustar, mas a gente vai compreender bem no final desse versículo, quando ele fala, né, porque nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o alimento físico, o pão, né, o nosso vestir, o nosso comer, o nosso se alimentar, isso não é mais importante do que termos a palavra de Deus como prioridade em nossas vidas. De que termos a presença de Deus como prioridade em nossas vidas. Nós trazemos esse versículo exatamente como um ensinamento e como algo que vai trazer, né, algo que é para a gente refletir. Para a gente refletir exatamente isso. Né? Nós podemos ser testados, nós podemos ser provados, sim. Né? Deus, ele quer nos ver o nosso caráter, ele quer ver a nossa reação, ele quer ver como agimos, sim, mas só que ele deseja, esse é o desejo dele, né? Que nós tenhamos, né, fome pela presença, fome por esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Esse alimento que sustenta a nossa alma. O físico, o alimento físico, ele sustenta apenas o nosso corpo, ele sustenta apenas, né, a parte material do nosso ser. Né? Mas nós precisamos nos importar, né, com uma parte espiritual das nossas vidas. E nós precisamos entender, né, que esse mesmo Deus que nos prova, esse mesmo Deus que nos permite, né, como ele afirma aqui, né, que tivesse fome, é o mesmo Deus que sustenta. Como ele diz ali no versículo, na parte seguinte, né, ele diz assim, né, em seguida ele os sustentou com maná. Em seguida ele sustentou com maná. E mesmo sendo provado, né, mesmo Deus permitindo ali um período de escassez, mesmo Deus permitindo ali a situação sair um pouco do controle,
né, Deus proveu na hora certa para o seu povo. E Deus mostrou que é importante, né, buscar a palavra do Senhor. Como diz esse versículo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como já falei várias e várias vezes hoje, no livro de Mateus 4. Mateus 4:4. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Isso aqui é Satanás tentando Jesus, né, ali no momento que ele está fragilizado, né, por alimento físico, né, por alimento material, né? Jesus passando ali 40 dias, né, de jejum, 40 dias de preparação, 40 dias, né, buscando a presença do Senhor, né? E Satanás apareceu para tentar e disse: olha, transforma, como diz aqui no versículo, né? O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Aqui Jesus é tentado. Aqui Jesus é posto à prova. Aqui Jesus é posto em xeque a sua identidade. A informação de ser filho de Deus, de ser reconhecido. Satanás ali está tentando, colocar uma dúvida, uma compreensão, ali naquela situação, naquela oportunidade. Só que Jesus sábio, Jesus preparado, Jesus, que estava buscando a presença, ele disse: olha, nem só de pão. Ou seja, é exatamente isso que ele está afirmando. Nós iremos passar, sim, momentos de provações. Nós iremos passar, sim, momentos onde o nosso Deus vai nos permitir sermos humilhados. Nós iremos passar, sim, momentos que o nosso Deus vai nos permitirmos que nós tenhamos fome. O alimento, falte o alimento material. Mas esse é o Deus que ele provê. Ele é o Deus que no momento certo traz o maná. Ele é o Deus que no momento certo, provê carne, codornizes, como ele proveu ali logo após o maná no livro de Êxodo. Ele é o Deus que cuida nos mínimos detalhes. Mas é importante que nós tenha, a nossa preparação na parte espiritual, que nós tenhamos nos alimentados, com a comida, espiritual, com a palavra de Deus, que é exatamente ela que nutre a nossa alma, é exatamente ela que vai trazer, substância para as nossas vidas. E nós vamos ser direcionados por Deus, diante da palavra dele, diante da busca, pela leitura, diante da busca pela, o entendimento da palavra do Senhor para as nossas vidas. Que você possa, neste dia, neste momento, a partir desse, de ouvir esse vídeo, refletir. Que você possa, de uma forma, podemos dizer assim, de uma forma intencional, ler mais a palavra do Senhor. Que nós possamos, de forma intencional, nos alimentarmos o nosso espírito. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, nós iremos perecer. Nós iremos morrer, nós não iremos adiante. É necessário que nosso espírito esteja fortalecido no Senhor. É necessário que nosso espírito esteja alimentado. Como diz a palavra do Senhor, é através da palavra dele. Não é só de pão, mas através da palavra de Deus nós somos alimentados. É que nós possamos trazer isso como reflexão para as nossas vidas nesse dia de hoje. Que nós possamos entender a importância de buscar mais ao Senhor, de ler mais a palavra do Senhor. Aqui estamos, louva a Deus pelo 7º dia, louva a Deus por essa semana concluída, louva a Deus pelo cuidado dele, louva a Deus por cada um que tem engajado de certa forma, que tem participado, que tem junto conosco, trazendo ânimo, trazendo de certa forma a força necessária para a gente continuar produzindo esses vídeos. Que Deus possa estar abençoando a cada um em nome de Jesus. E que você possa estar aqui contribuindo conosco, seu comentário, compartilhando com seus amigos, com seus familiares. E que possamos juntos aprendermos mais com esse Jesus, que é o pão da vida.
possamos nos alimentar dele dia após dia. Isso é Pregando Sem Púlpito, e que Deus possa te abençoar mais uma vez, mais este dia, em nome de Jesus. Amém.